O que é destaque nesta terça-feira? Tribunal de Contas do Estado bloqueia contas do governo após movimentação atípica de verba pública. TSE determina que Melo deixe o cargo imediatamente. Davi Almeida assume hoje o governo do estado. Cesta básica em Manaus é a cesta mais cara do país. Defesa Civil coloca mais 5 municípios em situação de emergência pela cheia dos rios. É encerrada a greve dos Correios nas maiores cidades. Lula quer transformar depoimento a Moro em grande espetáculo e a Justiça do Paraná proíbe acampamentos da plateia. Comissão da Câmara retoma hoje votação da reforma da Previdência. Janot pede para a STF tirar Gilmar Mendes do caso Ike, anular a decisão de liberdade ao empresário. Mulher de Gilmar é uma das advogadas de Ike Batista. IML registrou só uma morte por violência nas últimas horas. Foi um homem que foi morto a golpes de faca na colônia Antônio Aleixo. Começa agora o Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 17 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. A temperatura máxima não ultrapassa os 30 graus. Aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus do momento, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 9 de maio, é o 129º dia do ano. Faltam 236 para acabar 2017. Dia de São Pacômio. É também o dia da Europa. Entre sábado e esta terça-feira, entre esta segunda-feira, o Rio Negro subiu 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 58 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem operações de pousos e decolagens normais neste início de manhã. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1605, publicação da primeira parte de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. 1833, criado a Vila do Arraial da Feira de Santana, atual cidade de Feira de Santana, na Bahia. 1920, o Papa Bento XV canoniza Joana d'Arc na Catedral de Notre Dame. 1969, guerrilha da marca faz primeira ação armada assaltando 2 agências bancárias em São Paulo. 1994, Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro na África do Sul. 2007, o Papa Bento XVI visita o Brasil. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Na madrugada de ontem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado informou a paralisação irregular dos funcionários da empresa Açaí, prejudicando milhares de usuários da Zona Norte que utilizam as 16 linhas dessa empresa. Ainda na madrugada, o sistema foi normalizado. Pela manhã, já por volta das 11 horas, os sindicalistas da categoria dos rodoviários fizeram mais uma paralisação de 20 minutos no terminal do bairro da Vila Marinho, na Zona Oeste, que atrasou as viagens de 9 linhas de ônibus: a 013, 036, 0121, 122, 123, 124, 127, 128 e 129. Alberto Peregrino, transporte coletivo, alguma normalidade nessa madrugada? Paulo, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da difusora, Paulo. Pelas empresas onde já passamos, que é a União Cascavel e a Global, tudo tranquilo, né? A Global, que passamos agora há pouco, inclusive, aqui nas proximidades do Terminal 5. Portanto, sem a normalidade, o transporte coletivo neste fim de madrugada e início de manhã. E o trânsito na cidade, como é que está? Muito bem, Paulo. A Avenida Grande Circular, que tem a maior movimentação, né, no começo da manhã, tem um trânsito tranquilo nesse momento. Então, tem muito carro, sim, muito ônibus, né, principalmente, mas sem nenhum tipo de alteração em relação a acidente ou semáforo quebrado. Está tudo tranquilo, não tem nenhum tipo de anormalidade para a fluidez nesse momento. Vou poupá-lo, Peregrini, para terminar, apenas uma morte nesta noite e madrugada. E foi no bairro Colônia Antônio Aleixo, Paulo. Foi um homem que morreu a facadas, foi assassinado a golpes de faca. Ele foi assassinado bem próximo da casa onde morava, né, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Mas a morte dele ainda é um mistério, Paulo. Não se sabe quem foi ou por que ele foi assassinado a noite de ontem. Uma boa virose para você, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com mais informação, Paulo. 5h51 em Manaus. Sebrae e Prefeitura reinauguram em Iranduba a Sala do Empreendedor. A reportagem é de J. Rai.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Amazonas e a Prefeitura de Iranduba reinauguraram na manhã de ontem no centro da cidade a Sala do Empreendedor, implantada no município em 2013 e que estava com as atividades paralisadas desde o início deste ano. A cerimônia de inauguração também marcou a abertura da 9ª edição da Semana Nacional do Microempreendedor Individual, MEI, como explicou a diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamice Cavalcante. O que a gente pretende com essa semana? Estimular o empreendedorismo e tirar os negócios da informalidade. Mostrar a importância de ele se formalizar como microempreendedor individual e dos benefícios que essa formalização traz para o seu negócio, para o seu empreendimento. A Sala do Empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Em Iranduba, o órgão ficou sediado por 4 anos nas dependências da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, dividindo espaço com a cozinha da repartição. Mas, apesar da falta de estrutura, a Sala do Empreendedor formalizou durante esse período mais de 700 microempreendedores individuais. Outros cerca de 4.000, no entanto, ainda estão na informalidade, segundo afirmou o empresário Eutranei Lopes. A secretária executiva de turismo, Neila Nádia Lobo, ressaltou a importância do projeto. Cada microempreendedor que consegue regularizar a sua empresa, ele gera empregos. Gerando empregos, gera rendas e isso ajuda no desenvolvimento socioeconômico do município e das famílias. O novo endereço da Sala do Empreendedor de Iranduba é um prédio na Avenida Rio Madeira, de propriedade do prefeito Francisco Gomes, disponibilizado por ele gratuitamente. No local já funcionam as secretarias de Cultura e de Turismo. Chico Doido, que é empresário e tinha entre as suas propostas de campanha a instalação de um escritório de apoio à classe, comemorou a parceria do Sebrae. Conheço o que é isso, né? É muito difícil, a dificuldade é muito grande, mas agora pelo menos o pequeno empresário irandubense vai ter o apoio do Sebrae. Graças a Deus o Sebrae chegou em boa hora. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h54 em Manaus. Tribunal de Justiça divulga a lista de aprovados para concorrerem à seleção de estágio. Larissa Balheiro traz os detalhes. O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou no Diário de Justiça Eletrônica o edital com relação preliminar dos 1.680 candidatos que tiveram a inscrição aceita para participar da seleção pública para estágio em Direito, que será realizada pela Corte Estadual. Também já está disponível no edital a relação dos demais 1.044 candidatos que tiveram a inscrição indeferida, ou seja, não validada, em decorrência da não apresentação de documentos. As listas podem ser acessadas no site tejan.jus.br. De acordo com a comissão organizadora do certame, até esta quinta-feira, de 8 às 14 horas, os candidatos com inscrições indeferidas podem interpor recurso junto ao setor de protocolo do tribunal, que funciona no térreo da sede do órgão, localizado à Avenida André Araújo. O processo de seleção para estágio destina-se a estudantes matriculados entre o 3º e 8º período em curso de graduação de Direito, de estabelecimento de ensino superior, autorizado ou reconhecido pelo MEC. A data da prova será informada nos próximos dias no site do tribunal. Os candidatos aprovados neste certame, ao serem convocados para assumir a vaga, vão cumprir suas atividades em jornada semanal de 20 horas, fazendo jus à Bolsa Auxílio mensal no valor de R$800 e mais auxílio transporte no valor de R$145. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. O Cine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, abriu processo de seleção de candidatos a 26 vagas de emprego para o gasoduto de Urucu, no município de Quari.
As funções são dentro da área da construção civil e a seleção será feita até o dia 12 no CID Manaus da Cidade Nova. As vagas foram articuladas pela equipe de intermediação de empregos do CID Manaus junto à estatal Petrobras. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho no gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa. Os interessados que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem se dirigir ao posto do CID Manaus na Cidade Nova e é desejável também que já façam o pré-cadastro no portal Mais Emprego. Neste endereço www.maisemprego.mte.gov.br. Vamos repetir: Mais Emprego, tudo junto, .mte.gov.br do Ministério do Trabalho, selecionando o link Reservar Vaga. Se possível, já levar a carta de reserva. Este processo antecipado agiliza o atendimento. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra, na matéria de ontem eu falava das pontes de madeira como alternativa para as pessoas que moram nas áreas atingidas pelas águas, o que não deixa de ser verdade. Porém, em alguns lugares onde a água já chegou, as pontes construídas não são suficientes para atender todas as casas. Na rua Getúlio Vargas, por exemplo, bem no centro da cidade, muitos moradores estão ilhados e sem essa alternativa. Quem quer sair de casa tem que molhar os pés ou improvisar algo que possa servir de passagem, o que dificulta a locomoção de pessoas com mais de idade. Segundo informações, a falta de madeira tem sido a causa que impede a continuação das pontes. Mas o que eles chamam de falta de madeira, para os moradores desses locais, chama-se falta de planejamento e inexperiência de gestão, já que é de conhecimento de todos que anos após anos o centro da cidade é tomado pelas enchentes, seja ela pequena ou grande. Atendendo o chamado dos moradores, o Jornal da Manhã foi até o local onde verificamos em loco que realmente as águas já ultrapassaram as pontes. Em conversa com uma moradora, a professora Valdinha Bezerra, dizia ela que as crianças estão tendo que tirar os sapatos para irem à escola e que nunca tinha visto uma coisa daquelas. Começaram a ponte e não terminaram. Professora Valdinha finalizou assim: até a pior administração considerada anterior a esta não deixou ninguém sem ponte. E deixou uma interrogação no ar. Será que essa administração vai ser pior que a outra? Pois bem, Paulo, o inconformismo é grande, muita gente é arrependida, e a fraca administração que deveria começar uma nova história para Manacapuru ainda não passou do preâmbulo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h05 em Manaus. Zegdeg, muitos administradores ainda não passaram do preâmbulo no interior do Amazonas. A Rede de Atenção Psicossocial do Estado lança nesta terça-feira a campanha pela cultura de paz. A ação terá atividade durante todo o mês de maio em Manaus e em outros 6 municípios e busca discutir a importância do diálogo na resolução dos conflitos do dia a dia. A abertura da programação será realizada no auditório da Secretaria de Estado de Saúde. A história do Teatro Amazonas, um dos principais cartões postais de Manaus, será contada durante o 7º workshop de turismo, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult, no dia 11 de maio, no Les Artistes Café Teatro, no centro da cidade. Como tema Teatro Amazonas, 120 anos do ícone do turismo e cultura do Amazonas, a palestra será apresentada pelo secretário de Estado de Cultura, Robério Braga. A programação do workshop de turismo terá início às 13 horas e terá ainda a palestra IFAM 80 anos, Novos Desafios, ministrada pela coordenadora técnica do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. 11 de maio também é conhecida como quinta-feira. Sorteio mensal da nota fiscal amazonense será divulgado ao vivo nesta terça-feira aqui na Rádio Difusora. Fabrício Nascimento. Nesta terça-feira, 9 de maio, às 8h30 da manhã, a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, realizará mais um sorteio mensal da nota fiscal amazonense. O sorteio será realizado no programa Valdir Correia, da Rádio Difusora do Amazonas. A Secretaria informa ainda que no mês de abril foram gerados quase 1.900.000 bilhetes eletrônicos, referentes a mais de 118 mil concorrentes. O projeto gerou 633.664 notas fiscais eletrônicas com CPF.
chegando ao montante de quase 154 milhões em compras. Nessa terça-feira, no programa Valdir Correia, da Rádio Difusora, serão sorteados 8 prêmios de R$5 mil, um prêmio de R$10 mil e um prêmio de R$20 mil. No sorteio específico para as entidades sociais, serão sorteados 8 prêmios de R$2 mil, um de R$4 mil e um de R$8 mil. Além dos prêmios mensais, todos os dias são sorteados de forma instantânea um prêmio de R$1.000 e 7 prêmios de R$200 para os consumidores que exigem o CPF na nota. A campanha tem por objetivo tornar a exigência do documento fiscal um hábito por parte dos consumidores do Amazonas e, com isso, garantir a justa arrecadação do ICMS em todo o comércio varejista. Atualmente, mais de 12 mil estabelecimentos no estado estão regularizados e emitindo a nota fiscal de consumidor eletrônica. Essas e outras notícias você acompanha aqui pelo portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A Associação de Lojistas do Amazonas Shopping estima em 2% o crescimento em volume de vendas no centro de compras por conta da movimentação pelo Dia das Mães, comparando ao mesmo período do ano passado. A expectativa foi manifestada pela presidente da Alaska, Mercedes Martinet. Considerada a segunda principal data no varejo, só perdendo para as festas natalinas em volume de vendas, o Dia das Mães também deve gerar ao Amazonas Shopping um incremento no fluxo de clientes da ordem de 10%. A campanha do Amazonas Shopping pelo Dia das Mães, 14 de maio, vai até o dia 19 deste mês. O empresário Mohamed Mustafa e sua sócia Priscila Marcolino Coutinho, apontados pela Polícia Federal como os líderes de um esquema que desviou 112 milhões do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas, realizavam pagamentos de até R$100 mil sem a emissão de nota fiscal para destinos estranhos. É o que afirmou a analista financeira da empresa Salvar, Keitiane da Rocha. Ela prestou depoimento na manhã de ontem na audiência da Operação Maus Caminhos. De acordo com Keitiane, uma das empresas que recebia sem nota fiscal e apenas por meio de transferência era a JHL, ligada à Audiomix, empresa que cuida da carreira de alguns artistas da música sertaneja. Eram transferências esporádicas de R$100 mil para eles. Não tinha uma data certa, disse. Durante o depoimento, Keitiane confirmou ao procurador da República, Alexandre Jabor, que haviam outros pagamentos que ela considerou que seriam para destinos estranhos, pois não tinham relação alguma com a finalidade do serviço da Salvare, como a contratação de artistas, consultoria de negócios, parcela de carro para terceiros e transporte. A testemunha afirmou que eram transferidos valores não informados para a empresa Rádio Táxi Aéreo, no qual os serviços eram utilizados por Mohamed. Outras 6 pessoas foram ouvidas no dia de ontem. 6h09. A Defesa Civil do Amazonas colocou ontem mais 5 municípios das Calhas dos Solimões e Purus em situação de emergência por conta da cheia dos rios. O órgão que está atendendo os afetados do Juruá e Purus já inseriu a cidade no cronograma de atendimento humanitário. Essa enchente já está causando a segunda fase de impacto e a Defesa Civil enviará técnicos para as Calhas dos Solimões e Purus para avaliar as necessidades para o atendimento imediato da população, disse o secretário adjunto da Defesa Civil, Hermógenes Rabelo. Após esse levantamento, a cidade de Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Alto Solimões, Tapauá, localizado no Purus, e ainda Tabatinga e Tonantins da Calha dos Solimões receberão o apoio do Estado, que irá distribuir ajuda humanitária até que se restabeleça a normalidade de pouco mais de 7 mil famílias que já estão prejudicadas pela enchente. Mesmo com a redução de 18% para 4% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, dos produtos que compõem a cesta básica, o índice da cesta voltou a subir no mês de abril. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o custo da cesta básica aumentou 0,55% e fechou o mês em R$373,98, com alta puxada pelo tomate, carne e o arroz. 9 produtos apresentaram queda e 3 tiveram aumento de preços no mês de abril. O tomate liderou a alta em 7,82%, seguido pela carne 1,72% e o arroz em 0,32%. Em sentido oposto, houve a queda de preços da banana, menos 4,44%, seguido pela manteiga, menos 2,57%, feijão, menos 2,03%, óleo de soja, menos 1,74%, açúcar, menos 1,40%, farinha,
menos 0,94%, pão, menos 0,51%, leite, menos 0,29% e o café, menos 0,15%. Com o resultado, o custo da cesta básica para o sustento de uma família de 4 pessoas composta por 2 adultos e 2 crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto, foi de R$1.121,94 durante o mês de abril. É a cesta mais cara do país. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, informou ontem que os órgãos de segurança continuam firmes no combate ao crime organizado no estado. Ele também esclareceu as providências adotadas após informação de ameaça a servidores do Sistema de Segurança Pública e Prisional no último final de semana, conforme levantamento dos setores de inteligência. O final de semana foi considerado tranquilo em relação aos homicídios e latrocínios, com um caso de cada tipo de crime. Ele destacou que, apesar da facção criminosa que supostamente fez as ameaças ter pouca força no estado, os servidores foram informados para que dobrassem a atenção nas atividades policiais e também fora do serviço. Ao mesmo tempo, os órgãos de inteligência do sistema de segurança estão buscando mais detalhes da ameaça. Até porque no estado do Amazonas essa informação é um pouco contraditória. O PCC aqui tem uma influência muito pequena e depois do massacre do dia 1º diminuiu mais ainda, disse. 6:13. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, renovou ontem o comunicado para que o Tribunal Regional Eleitoral execute imediatamente a decisão que cassou o mandato do governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do SDD, independentemente da publicação do acórdão. A petição com o pedido de execução foi ingressada pelo senador Eduardo Braga. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por outra parte, informou já no começo da noite que o seu presidente, desembargador Iedo Simões, vai assinar às 8:30 da manhã de hoje o ofício que será encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, para que ele assuma o cargo de governador do estado no lugar de José Melo imediatamente. Relator responsável pelas contas do terceiro ano de administração do governador José Melo, referente ao ano de 2017, o conselheiro Júlio Pinheiro decidiu monocraticamente no início da noite desta segunda-feira bloquear as contas do governo do estado em virtude de voltosas operações financeiras incomuns, sem motivo declarado, realizadas nos últimos 4 dias que ultrapassa o montante de 230 milhões. O bloqueio feito para evitar um dano irreparável aos cofres públicos atende a uma representação assinada pelo procurador oficiante das contas do governo, procurador-geral Carlos Alberto de Almeida, e pelo procurador de contas Rui Marcelo Alencar de Mendonça. Todas as agências que mantêm saldo do Executivo Estadual, entre elas o Banco Central, começaram a ser notificadas já nesta segunda-feira na decisão, assim como o governador José Melo, a Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz e demais pastas da administração direta e indireta, incluindo a Amazon Prev. O futuro governador interino, deputado Davi Almeida, também já tomou conhecimento do despacho para que tome as medidas cabíveis assim que assumir o cargo. A medida foi tomada para resguardar os cofres públicos e, sobretudo, os pagamentos dos proventos dos servidores e dos aposentados, comentou o procurador Carlos Alberto de Almeida. Para técnicos do TCE, os valores extraídos das contas estavam reservados para pagar parte do 13º salário e ainda para o pagamento de aposentados. Em seu despacho, o conselheiro relator Júlio Pinheiro determinou que os técnicos da Comissão de Contas do Governo do TCE façam o monitoramento diário da movimentação financeira durante o período de transição, servindo-se do sistema de administração financeira integrada e de inspeções junto à Cefaz para monitoramento integral em tempo real da movimentação financeira com orientação de comunicação imediata ao Ministério Público de Contas. Foi por meio do sistema AFI que foram confirmados os grandes volumes de pagamento bancários efetuados entre os dias 4 e 8 de maio. O Ministério Público de Contas do Amazonas solicitou ainda em sua representação que o TCE apure e defina a responsabilidade às agentes envolvidas em possíveis atitudes temerárias e ilícitas sem prejuízo ao envio de cópia da representação aos Ministérios Público Federal e do Estado, às Controladorias Gerais da União e do Estado e à Assembleia Legislativa do Estado. Polícia. 3 homens armados assaltaram uma loja de assistência técnica de celulares e computadores na Avenida de João Batista na tarde de ontem. Ao todo, 20 celulares, uma quantia não informada em dinheiro, além de pertences pessoais de funcionários e clientes foram levados. O assalto aconteceu por volta das 3:30 da tarde. De acordo com um funcionário da loja que não quis ser identificado, os homens entraram no estabelecimento, renderam as pessoas e iniciaram o assalto. Eles estavam, como sempre, em um carro Classic branco. 2 desceram e um ficou no carro.
Os que entraram na loja, um estava com uma arma e outro com uma faca. Todos foram rendidos os clientes e tudo foi levado. Segundo eles, mais de 20 celulares da loja, bem como carteiras e bolsas de clientes e servidores foram levados pelos bandidos. Um cliente que estava no local do momento do crime teve 2 celulares de R$800 roubados pelos criminosos. Tá manjado já esse carro branco realizar assaltos em Manaus. 6h20. As notícias da noite, madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que nós tivemos uma movimentação muito tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, durante a noite e madrugada, com 3 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, movimentação também bem abaixo dos dias anteriores, com uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Foi na área do bairro Jorge Teixeira, à noite de ontem, por volta de 22 horas, essa agressão física. As informações dão conta de que uma briga de bar foi o motivo dessa agressão que levou um dos homens ao pronto-socorro. No Platão Araújo, noite e madrugada, com 3 atendimentos. Uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa que caiu de moto. Eram 2 homens que estavam em altíssima velocidade ontem na Avenida Itaúba e acabaram se desequilibrando da moto, e os 2 deram entrada no pronto-socorro. O homem também deu entrada, era por volta de 23h30, quando ele foi barbaramente agredido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo por volta de 22h30. Era a noite de ontem. 21h18. Uma pessoa também dava entrada vítima de agressão física no pronto-socorro Platão Araújo. Esse homem estava assistindo a novela em casa. Tudo parecia tranquilo. Ele já tinha acabado de jantar, estava assistindo o Rui mais uma vez enrolado na novela, passando por dificuldades por ter amante. Esse Rui é um namorador. E aí ontem, Paulo Guerra, nessa hora que estava passando essa boa parte da novela, a mulher resolveu dar um baculejo ali na calça do homem para colocar para lavar, e lá ela encontrou um negócio antigo, rapaz. Um bilhete que ninguém sabe o que estava escrito ainda, fez com que ela agredisse o homem pelas costas, usando um pedaço de madeira. Ela deu uma paulada na cabeça do marido, que deu entrada e levou 8 pontos na cabeça devido ao ataque de ciúmes de sua amada. Isso aconteceu no bairro Alfredo Nascimento. Mas, rapaz, o camarada, pensa no homem feio, assim mesmo ele ainda encontrou quem tivesse ciúme dele, e ele acabou apanhando com uma paulada na cabeça. Você que tem amante, todo cuidado é pouco. Marcos de Oliveira Andriola foi preso na tarde de ontem. Ele foi suspeito de assaltar estudantes que estavam a caminho de um cursinho no centro da cidade. De acordo com os policiais da 24ª SICOM, Marcos estava acompanhado por uma comparsa, ou com um comparsa. É porque ele andava assim meio, ninguém sabe se era homem ou se era mulher. O outro, que é o Francisco Trindade, que fugiu do local levando a bolsa das vítimas, que continha materiais didáticos como livros e cadernos. Os policiais afirmaram que o suspeito é conhecido por fazer assaltos na região. O homem foi encaminhado ao primeiro DIP para realizar os procedimentos cabíveis. Está aí os policiais da 24ª SICOM fazendo aí bom trabalho na área central da cidade, ali na área da 10 de julho também é preciso um policiamento mais reforçado. Já temos ali várias incidências de roubo de carro e de roubo também a estudantes. É bom reforçar o policiamento ali na área da rua 10 de julho, onde os bandidos gostam de atuar.
Policiais militares lá do município de Lábrea prenderam 2 homens identificados como Wanderson Frota Aquino e o Cleimson Mave de Souza. Rapaz, caboclo do nome bonito, o Cleimson Mave de Souza, lá de Lábrea. Eles foram presos lá no município na manhã de ontem. Uma denúncia anônima motivou a ação da polícia. De acordo com informação da PM, após o recebimento da informação, os policiais da Força Tática de Humaitá montaram campana próxima ao Correios para aguardar a chegada dos bandidos. Em determinado momento, os suspeitos chegaram a uma motocicleta de cor azul e se aproximaram da agência para roubar, para assaltar a agência. Daí, cerca de 1 hora depois, acompanhado de outro comparsa, eles retornavam à agência para efetuar o assalto. No momento em que os 2 suspeitos sacaram a arma para fazer o assalto, a polícia chegou, os detiveram e levaram para a delegacia. Tá aí então grande trabalho dos policiais de Lábrea, que tiraram aí esses bandidos de circulação que estavam armados e assaltando uma agência dos Correios lá no município de Lábrea. Os policiais aí da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança agindo em todo o estado. Anderson da Mota Fernandes, 26 anos, conhecido como Chupa Cabra, foi preso acusado de roubar um celular no bairro Cidade de Leste, na capital, nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o homem estava conduzindo uma motocicleta em velocidade relativamente alta e chamou a atenção dos policiais que abordaram o suspeito. Com eles foram apreendidos simulacros de arma de fogo e o celular que teria sido roubado antes. Em posse do simulacro, que é uma arma de fogo aí falsa, o Chupa-Cabra abordou uma mulher de 39 anos e exigiu que ela entregasse o aparelho celular que segurava. Em seguida ele correu e tentou aí montar numa bicicleta, fugiu pedalando, rapaz, e logo ele foi alcançado. Chupa-Cabra é um cabra que gosta de cometer delitos em toda a cidade. Foi conduzido à delegacia e foi inclusive reconhecido pela vítima. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Meu irmão, esse olha a faca saiu mais fino que as outras vezes. É a garganta que já não está aguentando o banziro. O homem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi barbaramente assassinado a facadas. Ele levou as estocadas no bairro Colônia Antônio Aleixo. As informações dão conta de que o crime aconteceu próximo à casa onde esse homem morava, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que não se sabe o motivo e nem se sabe o porquê esse homem foi assassinado à noite de ontem. Ele sequer ainda foi, ele já foi identificado, aliás, o corpo será liberado logo mais para sepultamento. Ele vai ser sepultado lá mesmo no cemitério do bairro. Aliás, esse cemitério lá do bairro Colônia Antônio Aleixo é o único cemitério de Manaus que não tem muro. O cemitério fica próximo à praça. Às vezes, o pessoal está namorando, não sabe se está passeando na praça ou no cemitério. Uma vez eu fui lá, meu amigo, de cemitério, eu quero é distância. Meu amigo, não tem muro no cemitério. As casas ficam ali por próximo, fica lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia já informara que um homem que roubou a bolsa de uma jovem na área central da cidade, puxou a bolsa e tentou correr. Logo, populares o pegaram e começaram uma sessão de espancamento. Logo depois de apanhar e apanhar muito, depois de roubar, esse homem apanhou, passou mal e logo depois morreu. Uma ambulância do SAMU foi chamada para o local
mas quando chegou já havia pouco o que fazer. O homem morreu devido a essas agressões. Ele continua não identificado no Instituto Médico Legal. Algumas testemunhas afirmaram que era um homem acostumado a fazer delitos, a cometer assaltos, a roubar bolsa e celular na área central da cidade. Ontem ele apanhou e acabou morrendo após apanhar ali na área da Praça Eleodoro Balbi, a Praça da Polícia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.377 acumulou. A quadra saiu para 104 apostas, cada uma recebe R$4.786,84. O terno teve 6.932 ganhadores, com premiação individual de R$107 e mais 99 centavos. O Duque paga para 160.904 apostas, R$2,55. Vamos aos números daqui na concurso 4.377. 06, 14, 75, 77 e 79. Repetindo. 06, 14, 75, 77 e 79. E agora a Loto Fácil, concurso 1508, que saiu para duas apostas, Recife e São Paulo. Cada um dos apostadores vai receber R$634,29. Com 14 acertos foram 458 apostas ganhadoras. Cada uma delas recebe R$1.471 mais 53 centavos. Prêmios fixos R$20, 16.743 apostadores com 13 acertos. Com 12 acertos, 190.658. O prêmio R$8. 983.957 ruins de número, 11 acertos, vão ganhar cada um R$4. Conforme-se. Vamos os números da Loto Fácil, concurso 1508. 01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Vamos repetir. 01, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. Para comemorar o título do Flamengo, que neste domingo foi campeão carioca pela 34ª vez, um sargento do 19º BPM em Copacabana hasteou uma camisa do Flamengo ao lado da bandeira do Brasil, na fachada do batalhão, mas acabou na cadeia por determinação de seu comandante. Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 19º BPM determinou a prisão disciplinar do policial logo após tomar ciência do fato. De acordo com a corporação, a atitude fere o regulamento interno da corporação. A isso se dá o nome de sintomas de imbecilidade. De carona no ônibus do Paysandu, Santos chegou ao hotel em Belém no começo da madrugada de hoje. Nesta quarta-feira, o Peixe enfrenta o campeão paraense no Mangueirão às 21h45 pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante do Flamengo, Vinícius Júnior, de apenas 16 anos, segue em alta na Espanha. Em sua capa desta terça-feira, o jornal Marca estampou a manchete: dito e feito, cravando o acerto do atacante do clube rubro-negro com o Real Madrid. O Real Madrid ofereceu 45 milhões de euros, cerca de 157 milhões ao rubro-negro pelo jogador. A transferência, no entanto, só será concretizada em junho de 2018, quando Vinícius completar 18 anos. A Chapecoense de volta à Colômbia. Nesta segunda-feira, a equipe catarinense desembarcou em Medellín, onde deveria ter pousado em 26 de novembro de 2016 para disputar as finais da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Na ocasião, a queda do avião da delegação do time provocou 71 mortes. Em um primeiro momento, chegaram 3 jogadores que sobreviveram ao desastre de novembro: Alan Ruschel, Neto e Jackson Follman.
Além do trio, o jornalista Rafael Renzel, outro sobrevivente da tragédia, também chegou à Colômbia. A chegada, Rutschel e Foman foram recebidos com aplausos e rosas brancas pelo povo colombiano. O lateral esquerdo fez questão de registrar tudo e publicar em suas redes sociais nesta tarde. Obrigado mais uma vez por tudo, escreveu Rutschel no Instagram. Os 4 terão programações paralelas e especiais nessa passagem da equipe na Colômbia para a disputa da partida de volta da Recopa Sul-Americana. Segundo informações dos familiares, uma visita está programada ao local do acidente ainda na tarde desta terça-feira e também a membros do Corpo de Resgate da Antioquia. Desta vez em Medellín, a delegação da Chape recebe medalhas do prefeito Frederico Gutierrez. Atlético Nacional Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira no estádio Atanásio Girardot pelo segundo jogo da Recopa 2017. Na partida de ida, a Chape venceu na Arena Condá por 2-1. E a bola vai rolar nesta terça-feira. Copa Sul-Americana. Às 21h45 jogam Gimnasia La Plata e Ponte Preta. Jogo pela Liga dos Campeões. Às 15h45 jogam Juventus e Mônaco. A hora em Manaus. 6h36. Últimas notícias. Sexta começa a terceira rodada de saques das contas inativas do FGTS. É a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto, e cerca de 7,6 milhões de pessoas devem resgatar 10,8 bilhões de reais. A Caixa vai de novo abrir agências mais cedo e aos sábados para atender a demanda. E a Caixa Econômica Federal vai voltar a partir desta terça-feira a receber novas propostas de financiamento da linha Procotista, que destina recursos para aquisição de imóveis com juros menores a pessoas que têm conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Os financiamentos dessa linha de crédito foram suspensos pelo banco na última sexta-feira porque os recursos disponíveis eram suficientes apenas para atender as propostas de financiamento já recebidas pela Caixa Econômica. A maioria dos sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios decidiu acabar com a greve e voltar ao trabalho nesta segunda-feira às 22 horas. A greve dos Correios começou no dia 26 de abril às 22 horas e durou 12 dias. Segundo o comunicado dos Correios, dos 36 sindicatos que representam a categoria, pelo menos 33 decidiram pelo fim da paralisação. 12 deles em assembleia na sexta-feira e 17 em reuniões nesta segunda-feira. Os únicos locais em que a greve continua são no estado de Santa Catarina e na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O sindicato que representa os trabalhadores do Acre fará sua assembleia para avaliar pelo fim ou continuidade da greve nesta terça-feira. O presidente palestino Mahmoud Abbas anunciou hoje que Donald Trump visitará em breve os territórios palestinos e se declarou disposto a participar em uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sob a mediação do presidente dos Estados Unidos. Trump aceitou o convite palestino para visitar os territórios durante a viagem de Abbas a Washington na semana passada. Um forte abalo telúrico de magnitude 6,4 atingiu as remotas ilhas Adrianoff do Alasca, sem que até agora as autoridades tenham reportado ameaça de tsunami. O abalo telúrico nada mais é que um terremoto. As sessões eleitorais abriram nesta terça-feira às 6 horas locais, 18 horas de ontem em Brasília, nas eleições presidenciais da Coreia do Sul, celebradas após a destituição da presidente Park Geun-hye por um escândalo de corrupção. Após uma breve campanha dominada pelos temas de emprego e desigualdade, os eleitores poderão votar até às 20 horas no horário local, 8 horas no horário de Brasília, em um dos mais de 139 mil colégios eleitorais daquele país asiático. As eleições estão terminando neste instante. Em uma declaração na Comissão de Assuntos Jurídicos do Senado, que investiga a suposta interferência russa na eleição presidencial de novembro do ano passado nos Estados Unidos, a ex-procuradora-geral interina Sally Yates afirmou nesta segunda-feira que o governo de Donald Trump recebeu pelo menos 2 advertências em janeiro sobre os contatos entre o então conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn e funcionários russos. O presidente americano Donald Trump se reunirá no dia 25 de maio com o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, à margem da cúpula da OTAN, que será realizada em Bruxelas, informou nesta segunda-feira a Casa Branca. 6 horas e 43 minutos. A chanceler alemã Angela Merkel rejeitou categoricamente a ideia da organização do território da Alemanha de uma eventual campanha para referendo sobre o retorno da pena de morte na Turquia. A pena de morte é algo que rejeitamos categoricamente. Por que existiria uma autorização quando não somos obrigados? Não faremos, declarou Merkel à rádio regional WDR.
quase 1.000 imigrantes instalados em um acampamento não autorizado no norte de Paris começaram a ser retirados do local nesta terça-feira pela polícia. Os migrantes, incluindo muitos afegãos e sudaneses instalados há várias semanas debaixo de um cruzamento de avenidas, viviam em péssimas condições sanitárias e de segurança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda uma nova estratégia para o Afeganistão, que inclui o envio de 3.000 soldados, além de ceder o poder ao Pentágono, elaborado por assessores militares na política externa, informou hoje o jornal The Washington Post. De acordo com funcionários americanos consultados pelo jornal, o envio de mais tropas tem como objetivo devolver à mesa de negociação os talibãs, cada vez mais segura e combativa. Se Trump autorizar o novo plano, o número de soldados americanos aumentaria de 8.400 para 11.400 e seriam, a partir de agora, os militares do Pentágono e não a Casa Branca os responsáveis de retirar ou implantar novos militares. A defesa do presidente Michel Temer enviou ontem à noite novas alegações finais ao Tribunal Superior Eleitoral no processo que pode levar à cassação de seu mandato por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Os advogados voltaram a afirmar que um eventual afastamento dele do cargo teria graves consequências ao Brasil. Deve-se ter especialmente em conta assunto qual cabe também ao tribunal mediar a atuar a situação do país, que em nada recomenda a medida dessa extensão em virtude das consequências imediatas que seriam por ela acarretadas tanto na estabilidade política como no imprevisível comportamento da economia, diz o texto assinado pelos advogados Gustavo Bonini Guedes, Marcos Vinícius Furtado Coelho e Paulo Henrique dos Santos Lonco. No início de abril, os advogados de Dilma Rousseff e os de Temer conseguiram no plenário do TSE mais prazo para apresentar novas alegações finais no processo. Um grupo de procuradores franceses se reuniu na manhã de ontem com procuradores brasileiros para trocarem informações em uma investigação conjunta sobre suposta compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos em 2016. A investigação na França já verificou o pagamento de ao menos $2 milhões, cerca de 6,4 milhões de reais na cotação atual, dias antes da escolha do Rio como sede em 2009 para membro do Comitê Olímpico Internacional, COI. A primeira turma do Supremo julga se o deputado Paulo Maluf, PP de São Paulo, usou contas no exterior para lavar dinheiro desviado quando era prefeito de São Paulo entre 1992 e 1996. O relator é o ministro Edson Fachin. Maluf, mais 10 viraram réus em 2011 e só o deputado responde à ação penal no STF. Os demais são julgados em primeira instância. Maluf nunca foi condenado pelo Supremo. A comissão da Câmara retoma hoje a votação da reforma da Previdência, interrompida na semana passada após agentes penitenciários invadirem a sessão. Os deputados vão analisar os destaques que podem alterar o texto. Senadores podem votar hoje a PEC que acaba com o foro privilegiado. A proposta está na pauta do Senado, mas precisa de acordo, pois a apresentação de emendas pode levar a PEC de volta à Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também podem votar outra PEC, a que torna os crimes de estupro imprescritíveis. Está proibida desde ontem até às 23 horas de quarta-feira, dia 10, a montagem de estruturas e acampamentos nas ruas e praças da cidade de Curitiba, sob pena de multa diária de R$50 mil. A decisão é da juíza Gélia Denardin Zidek, da 5ª Vara da Fazenda Pública da região metropolitana, que acabou o pedido de liminar em ação movida pela Prefeitura da capital paranaense. A ação do município foi impetrada devido ao depoimento que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dará ao juiz Sérgio Moro, marcado para esta quarta-feira. Lula é réu em uma ação penal em que é acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e de um sítio em Atibaia, no interior do estado. Lula, na realidade, está tentando transformar esse depoimento em um grande espetáculo, tal como fez no velório da mulher dele, transformado em um grande comício no que se convencionou chamar de viúvo de comício. O juiz responsável pela Lava Jato ouve hoje o pecuarista José Carlos Bonlai e mais 3 testemunhas de acusação na segunda ação da Força Tarefa contra o ex-presidente Lula. Os depoimentos serão feitos por videoconferência de São Paulo e de São Bernardo do Campo. Amanhã, Moro deve ouvir o próprio Lula no processo da primeira ação da Lava Jato contra o ex-presidente. Palastrão, Lula disse que não vê a hora de se encontrar com Moro, mas a defesa pediu adiamento do depoimento e suspensão do processo. Sérgio Moro negou nesta segunda-feira o pedido da defesa do ex-presidente Lula para fazer uma gravação própria
própria do interrogatório. A Procuradoria-Geral da República enviou pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Gilmar Mendes deixe a relatoria de um habeas corpus no qual concedeu liberdade ao empresário Ike Batista. Além disso, Janot quer a anulação de todas as decisões sobre o habeas corpus, incluindo a que mandou soltar o empresário. O procurador alega que Gilmar Mendes não poderia atuar na causa porque sua esposa Guiomar Mendes trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que defende Ike Batista. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Janot pede impedimento de Gilmar Mendes em caso de Ike Batista e anulação de sua soltura. Folha de São Paulo. Manaus decreta estado de emergência após chegada de índios venezuelanos. O Estado de São Paulo. Deputado diz que vai corrigir projetos sobre trocar trabalho por comida. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Plano de saúde terão novas regras para cancelamento a partir desta quarta. O valor econômico. Dólar atinge a máxima desde janeiro, de olho no exterior e nas reformas. Estado de Minas. Lava Jato pede pena mais pesada a Eduardo Cunha e cobra 77 milhões de dólares. Recife, Jornal do Comércio. Agências da Caixa abrem mais cedo para saques do FGTS inativo na próxima sexta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. DENIT e IBAMA devem abrir concurso público com mais de 1.800 vagas até dezembro. Porto Alegre, 0 hora. Em áudio, Roberto Jefferson afirma que Rodrigo Maia quer derrubar ministro do Trabalho. Edições impressas locais, agora. Momento de terror em assalto com reféns. Jornal do Comércio no Recife. Conectividade avança no Amazonas. A crítica. Contas bloqueadas e ainda Davi Almeida assume governo ainda hoje. Em tempo. TSE pede para afastar Melo imediatamente. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.